Pode ter certeza, o campeão brasileiro de 87 é rubro-negro. A discussão não vai acabar nunca. Principalmente porque os anos vão se passando. Quem foi testemunha do Campeonato Brasileiro de 87 vai ficando velho ou morrendo. As novas gerações se fiam no que está escrito. E não há dúvida, legalmente, o Sport Clube do Recife é o campeão brasileiro de 87. Legitimamente, no entanto, quem viveu 87 está cansado de saber. O campeão brasileiro de 87 e, portanto, 6 vezes campeão brasileiro é o Clube de Regatas do Flamengo. É? Em comum, Sport e Flamengo têm apenas o fato de que ambos são rubro-negros. Ah, não, tem uma outra coisa. Tinha um Zico no Sport Clube do Recife, mas não era o Galinho de Quintino. O verdadeiro Zico é o Zico, o Arthur Coimbra, o Arthur Zico. O Zico que levantou a Copa União, que era o verdadeiro Campeonato Brasileiro. Vou contar por quê. 87 é muito simples. A CBF desistiu de fazer o Campeonato Brasileiro, porque não tinha dinheiro para fazer o Campeonato Brasileiro. Os grandes clubes do país se reuniram, fundaram a Associação dos Clubes e resolveram fazer o seu campeonato. E deram a este campeonato o nome Copa União. Cometeram uma injustiça com o Guarani e com o América do Rio. Tinham terminado o campeonato de 86 nas 4 primeiras colocações. Mas não cometeram nenhuma injustiça, por exemplo, com o Sport, que não tinha ficado entre os 16 primeiros do campeonato anterior. E a Copa União foi organizada com 16 clubes. 13 maiores clubes do país, que eram também líderes no ranking e convidaram mais 3. Curitiba, Goiás e Santa Cruz. O Flamengo foi o campeão. Foi o campeonato transmitido pela TV Globo. Foi o campeonato com uma média de público que raras vezes aconteceu de novo no futebol brasileiro, mais de 20 mil pessoas por jogo, sendo que, se você somar os patrocínios que ali havia, a média sobe para uma média europeia de 40 mil pessoas por jogo. Ao perceber o sucesso que faria a Copa União, a CBF, numa canetada, resolveu dar um nome para a Copa União de módulo verde e criou mais 3 módulos. Amarelo, azul e vermelho, sei lá. Imaginou o cruzamento de 2 desses módulos. E o Sport foi o campeão de um desses 3 módulos. Numa decisão com o Guarani, que, se a gente contar, até você não acredita. A decisão foi para os pênaltis. Quando chegaram à altura do 11º pênalti e não resolvia, resolveram que os 2 eram campeões. E aí a CBF resolveu, então, que haveria um cruzamento entre os campeões dos módulos. Flamengo e Inter, que tinha sido vice, e Sport e Guarani. Decisão essa com a qual o Clube dos 13 jamais... É verdade, houve uma reunião na CBF em que, delegado pelo Clube dos 13, com essa orientação de não aceitar cruzamento, Eurico Miranda, então dirigente do Vasco, foi à reunião e lá roeu a corda. Pressionado, aceitou, voltou para casa e disse no Clube dos 13, não, eu assinei lá para não me encher. Na hora H a gente não disputa e dane-se. Eles que fiquem. Só que foi publicamente desautorizado por ter tomado essa posição. E o Clube dos 13 e os campeões Flamengo e lealmente com que todos tinham acertado, se recusaram a disputar essas finais. E aí, Sport e Guarani foram representar o Brasil na Copa Libertadores. Dizer que o Sport é o campeão brasileiro, por exemplo, a você que não é o torcedor do Sport, a me dizer qual era o time do Sport campeão brasileiro. E aí eu pergunto para você, você sabe quem foi o Leandro? Você sabe quem foi o Zico? Pois é, eram todos campeões brasileiros de 87. É claro que o torcedor do esporte jamais vai aceitar isso. Tem que ser muito sensato, muito frio para aceitar que o seu clube não é o campeão quando a confederação diz que ele é o campeão. Mas estamos falando da velha CBF, né? Da CBF que tem um presidente preso em Nova York e tem outros 2 que não podem sair do Brasil. Então, vamos ser, se legalmente o campeão é o Sport, legitimamente é o Flamengo. E um grande jurista uruguaio já dizia, se um dia você tiver que escolher entre o que está no direito e o que é justo, escolha o que é justo. Afinal de contas, quem é o campeão brasileiro de 1987? Vê que as palavras saem com cuidado da minha boca, né? Um longo polêmicas vazias que não terá nem dica cultural, nem opiniões que você não tem o direito de ter, nem polêmica aleatória, que é para não perdermos tempo. Isso aqui foi fruto de semanas de estudo, de algumas conversas, de leitura de 2 livros. Eu não estou aqui cagando regra, eu não estou aqui dando o meu
achismo, é a minha interpretação de uma série de acontecimentos que vão um atrás do outro, construindo essa polêmica, mas esclarecedora história. Então sente que lá vem a história. Para entender o que aconteceu em 1987, a gente precisa primeiro entender o que aconteceu em 1986. E outra coisa, eu comecei o vídeo perguntando quem é o campeão brasileiro de 87. Existe um campeão brasileiro de 87. Este campeão é legalmente reconhecido como o Sport. Mas a nossa discussão aqui, ela vai além disso. O que nós vamos contar aqui, na verdade, é uma grande história de resistência. Resistência dos dois lados, porque há resistência do Sport e há resistência do Flamengo. E quando eu falo de resistência, eu estou falando de luta contra o que impera, luta contra o que está acontecendo. Só que você tem dois lados conflitantes. Primeiro é bom lembrar o seguinte, em 1970 nós tivemos o Campeonato Brasileiro mais inchado da história do futebol, com 94 clubes. E naquele mesmo ano, por pressão da FIFA, a então Confederação Brasileira de Desportos, ela se desvinculou do futebol e surgiu então a Confederação Brasileira de Futebol. Então em 79 a gente tem uma mudança importante na nossa gestão do esporte. E aí em 1985 resolveram fazer um campeonato com 44 times. Como seriam distribuídas essas vagas? 20 vagas viriam do ranking histórico da CBF, que a CBF tinha criado ali, com critérios também meio duvidosos. 22 clubes viriam dos estaduais, normal. E 2 clubes viriam da chamada Taça de Prata, que equivalia, mas não tinha o nome, de segunda divisão. Mas aquele campeonato foi um fiasco. E a ideia a partir dali era uma mudança radical. Em janeiro de 86, assume a presidência da CBF Otávio Pinto de Guimarães, tendo como vice o Nabi Chedi. Essa dupla é que fará parte aí de toda a confusão do nosso querido Campeonato Brasileiro de 87. E eu falei lá atrás que não teríamos dica cultural, mas é mentira, porque a dica cultural deste programa é fundamental para você entender tudo o que a gente está falando aqui, ou então para se aprofundar. E são 2 dicas culturais. A primeira é o excelente 1987, de fato, de direito e de cabeça, escrito pelo André Galindo e pelo Cássio Zirpoli. O outro também se chama 1987, é a História Definitiva, livro escrito pelo Pablo Duarte Cardoso. Então os 2 livros são fundamentais para você entender essa história, e os 2 livros foram fundamentais para que esse Polêmicas Vazias fosse. Nos anos 70, por exemplo, o Horta, então presidente do Fluminense, já falava em ruptura, ele já falava em algo parecido com que em 87 viria a ser o Clube dos 13. A Taça Brasil era vista pelos clubes paulistas e pelos clubes cariocas como uma competição deficitária, era uma competição que não atraía o público, é uma competição que dava prejuízo. Então o que eles pensaram? Vamos pegar o Rio-São Paulo, ampliar o Rio-São Paulo, colocar outras equipes fortes aqui e fazer nascer aí sim um campeonato brasileiro mais forte, lucrativo e atrativo. E deu certo. Assim nasceu o Roberto Gomes Pedrosa, que era o nome do Rio-São Paulo, só que como estava ampliado, virou Robertão. E aí o que acontece em 68? A CBD, olhando aquele movimento e sabendo do risco que corria junto com as federações, toma a organização Robertão, batiza o campeonato de Taça de Prata, só que popularmente continuou sendo conhecido como Robertão, e passa a tocar o barco, ele ainda maior. E aí em 71 a própria CBD faz alguns ajustes pequenos comparados a 1970 e cria o Campeonato Nacional de Clubes, o que depois ficou conhecido como Campeonato Brasileiro. Voltemos aqui ao Campeonato de 86. Eu falei dos 44 times previstos, né? Previstos na Taça Ouro, que equivaleria ali ao grupo principal, porque tinham outras 36 equipes no chamado torneio paralelo. Só que do torneio paralelo sairiam 4 equipes para jogar com a turma da Taça Ouro. Portanto, o campeonato no geral tinha 80 clubes. Daqueles 44, sairiam 24 para a fase seguinte, certo? Mais 4 times passariam por índice técnico, ou seja, olhando a campanha geral, independente dos grupos, os 4 que tivessem marcado mais pontos, fora os que já tinham passado, passavam também. E os outros 4 vinham lá do torneio paralelo. No final das contas, seriam 32 times na fase seguinte, ok? O campeonato 6 até aqui, na segunda fase, está como 32 equipes, divididas em 4 grupos de 8. E aí, o que falava
o regulamento, a partir desta segunda fase, os 2 últimos colocados de cada grupo seriam rebaixados, porque pela primeira vez estaria previsto um campeonato com 24 clubes, com uma segunda divisão, tudo organizado, com acesso e descenso, e até então a gente não tinha isso organizado, seria a partir de 87. Então em 86 estava assim, a turma que caiu na primeira fase já jogaria a segunda divisão no ano seguinte, mas os eliminados na segunda fase, os que sobraram daí estariam na primeira divisão do ano seguinte, e eram 24. Essa era a ideia da CBF, que tinha sido anunciada inclusive no dia 11 de agosto de 1986. Em 87 parecia tudo lindo e maravilhoso, só que não, né? O que era bonito e maravilhoso ia virar uma grande tempestade, né? Os dias de sol virariam nuvens carregadas. Mas eis que começam as viradas de mesa. E aí a confusão, ó, só piora, até desabrochar em 87. Porque eu falei aqui, né? A segunda fase deveria ter sido jogada com 32 equipes. Acabou sendo jogada com 36, por causa dos insatisfeitos. E aí, consequentemente, tudo que estava planejado para 87 foi jogado no lixo. Porque o campeonato era para seguir de uma maneira, seguiu de outra e deixou várias brechas no caminho para várias brigas na justiça. E aí para um inchaço gigantesco e aí para a inviabilização completa do que estava pensado para 87. O Vasco não passou para a segunda fase, mas acabou reclamando e conseguindo a vaga para a segunda fase. E por que que isso aconteceu? O Sergipe perdeu pontos porque teve um jogador que caiu no antidoping. E à época, o time era punido e ele perdia os pontos da partida e os pontos eram dados para o adversário daquele jogo. Quem era o adversário daquele jogo? O Joinville. E aí, com os pontos que ganhou, o Joinville passou o Vasco. E aí o Joinville entrou naquela turma das melhores campanhas. Porque o Vasco acionou a justiça alegando quebra de privacidade com a divulgação do exame do jogador do Sergipe. E o Vasco ganhou a causa. E aí o que aconteceu? O Vasco foi incluído na fase seguinte. E o Sergipe recuperou os pontos, porque só o médico do Sergipe foi punido. Não só punido, ele foi banido do futebol. Então voltou tudo como estava antes. Tá acompanhando, né? O Joinville, obviamente, recorreu. Aonde? No Conselho Nacional de Desportos. E o CND deu ganho de causa ao Joinville e ordenou que a CBF colocasse o Joinville na segunda fase. Só que não precisava tirar o Vasco. Aí o que aconteceu? A segunda fase, que deveria ter 32 equipes, agora tinha 33 equipes. Então o que a CBF brilhantemente imaginou? Vamos colocar mais times para parear isso aí, né? E aí colocaram mais 3 clubes com critérios que ninguém entende. Foi na base do jeitinho, da politicagem. E aí entraram Náutico, Santa Cruz e Sobradinho do Distrito Federal. À época existia uma associação chamada Associação de Clubes de Futebol. A associação acabou aprovando o esquema com 36 times. E então, voltando aqui, como é que ficaria então agora o Campeonato Brasileiro de 87? Se considerarmos que o regulamento falava que os 2 últimos de cada grupo seriam rebaixados, isso quer dizer que agora os 7 que sobrevivessem de cada, antes eram 6 em cada grupo, iriam participar da primeira divisão de 1987. E eu não estou mais nem falando aqui do segmento do próprio campeonato de 86. Eu já estou olhando aqui para 87. E aí a conta é simples. 7 vezes 4, 28. Portanto, o campeonato que antes teria 24 equipes, agora em 87 teria 28. E esse era o limite permitido por quem? Pelo CND, o Conselho Nacional de Desportos. Essa lista, inclusive, dos integrantes da primeira divisão de 87 foi divulgada pela CBF, inclusive, em março de 87. Essas seriam as 28 equipes que dariam início a uma importante mudança no nosso futebol. Uma primeira divisão organizada, clara, terminando no mesmo ano em que ela começa, porque lembrando, o campeonato de 86 não terminou em 86, e com uma segunda divisão bem definida para acesso e também prevendo descenso. É óbvio que isso não ia funcionar. Com o tanto de brecha que foi deixada, não demoraria a alguém reclamar e falar, pera lá, eu quero estar na primeira divisão em 1987. E isto aconteceu. O primeiro a levantar o dedo foi o Botafogo. E o clube já tinha dito, inclusive, que aceitava o rebaixamento. Isso foi dito pelo próprio presidente do clube à época. E usando como base a seguinte questão, que algumas equipes que na primeira fase tinham ficado atrás do Botafogo, acabaram passando de fase pela confusão que eu já contei aqui, e que na segunda fase teriam se classificado e teriam empurrado o Botafogo para fora
fora da fase final, ou seja, para fora do que seria a possibilidade de jogar a primeira divisão de 87. Esse argumento foi aceito e o Botafogo acabou sendo incluído aí na lista dos 28, que agora eram 29. E a essa altura aí, meu amigo, o campeonato não estava mais com 29 não, já estava com 30, porque na mesma época do Botafogo, Curitiba também acionou a justiça e conseguiu a sua inclusão na primeira divisão de 1987. Depois de Botafogo e Curitiba, surgiu o Sport, que vendo que duas equipes tinham conseguido, foi lá e alegou o direito adquirido para também entrar na primeira divisão de 87. E o Vitória também tinha acionado a Justiça Desportiva e também tinha conseguido, com os mesmos argumentos, a vaga em 87. Mas poucas semanas depois do anúncio dos tais 28 integrantes, as liminares e as decisões judiciais foram aumentando o número. Então, de 28, nós fechamos nesse momento em 32 equipes. Só que com 32 não ia rolar, até porque a legislação não permitia. No final das contas, o Otávio Pinto Guimarães jogou a toalha e falou: amigão, é o seguinte, a CBF não tem como organizar o Campeonato Brasileiro de 87 porque a gente não tem grana. Então não vai rolar. Cada clube que se vire, se quiserem que façam um campeonato, aqueles que se sentirem amparados financeiramente. Ponto. Foi isso que disse o Otávio Pinto de Guimarães, que semanas depois sairia, inclusive, da presidência da CBF, tirando licença. Ele já vinha lutando contra uma doença e aí assume o Nabi Abichedi. E vendo toda essa confusão, o que os grandes clubes pensaram? Vamos criar a tão querida Liga Independente, que era uma ideia que já vinha há algum tempo, né? E aí os cabeças dessa mudança foram o Carlos Miguel Aidar, na época presidente do São Paulo, e o Márcio Braga, presidente do Flamengo. E aí vocês se perguntam, mas por que diabos tanta explicação, tanto detalhe? Eu quero saber quem ganhou o Campeonato Brasileiro de 87. Só que para você chegar nisso, você precisa entender toda a construção que acabou desaguando numa disputa judicial. Não é errado o torcedor do Sport se declarar campeão, até porque ele tem um amparo jurídico para isso. O Sport tem todas as proteções legais para ser oficialmente declarado pela CBF o campeão brasileiro de 87, porque o Sport cumpriu tudo aquilo que ele acreditava ser o certo à época. Da mesma forma que, em paralelo, a turma do Clube dos 13 também ia cumprindo o que eles achavam ser o certo. E aí essa incompatibilidade termina nessa história sem fim. Mas vamos lá. Carlos Miguel Aidar e Márcio Braga encabeçam e formam um grupo com os 12 maiores clubes do Brasil, que leva em consideração uma pesquisa que mostrava que esses 12 representavam aí cerca de 90% da torcida do país inteiro, né? Ou seja, eles aglutinavam aí 90% de todos os torcedores de futebol do Brasil. E aqui temos o grupo com os 12. Só que rapidamente esse grupo de 12 viraria 13. O impasse aí estava absolutamente criado, porque de um lado tinha o Nabi Abichedi, uma porrada de clube, várias federações reclamando da panela. E a turma do Clube dos 13 convicta de que o certo era a ruptura, que o campeonato não ia acontecer e que a única maneira viável era os grandes clubes procurarem uma maneira de fazer um campeonato enxuto, curto e que no ano seguinte ganharia equipes da segunda divisão, né? Que aí na visão do Clube dos 13 seria o campeonato feito pela CBF. E a partir daí eles começaram a tratar, a negociar, falar: vem cá, o meu campeonato no ano que vem eu abro 2 vagas para 2 equipes que vêm daí. Não vou ter rebaixamento aqui, mas eu recebo 2 de você. Aí o campeonato vai ter 15 clubes. Só que a galera não foi concordando. Obviamente a CBF não ia aceitar. E aí cede daqui, cede dali. E aí foram criados os módulos verde, amarelo, o azul e o branco. Com um detalhe, prevendo um cruzamento entre os módulos amarelo e verde. E aí é todo o ponto de discordância. Porque desde o início a turma do Clube dos 13 falou: nós não concordamos com o cruzamento. Na pior das hipóteses, e isso está registrado nos 2 livros que eu citei aqui, as equipes acordavam em aceitar que o cruzamento determinasse o representante brasileiro para a Libertadores. Bem, o imbróglio vai seguindo, fala-se nos módulos, mas a CBF deixa bem claro: quem não topar participar vai ser desfiliado, o Clube dos 13 vai sofrer sanções e a confusão ela só aumenta. O campeonato vai chegando perto de acontecer e tem um ponto em que a CBF divulga uma tabela e o Clube dos 13 divulga outra, inclusive com data, com horário de jogo, com tudo completamente desvinculado. E a essa altura também, o Clube dos 13 já tinha fechado com a TV Globo, um acordo até então inédito, nunca tinha acontecido a transmissão de tantas partidas, nunca a televisão tinha entrado tanto em um campeonato, os dirigentes morriam de medo porque achavam que a televisão ia tirar público do estádio. Só que aí nascia o marketing esportivo a ponto de você ter contrato com a Editora Abril para produzir
produção do álbum de figurinhas da Copa União, como era chamado o que depois ficou sendo o módulo verde, os jogadores recebendo direito de imagem, os clubes tendo registrado as suas marcas, coisa que até então, acredite, não acontecia, um patrocínio praticamente único para o campeonato todo. Então a Copa União aí já era um campeonato viável. Só que até então o campeonato ele era, como disse o Eurico Miranda à época, um campeonato que se acontecesse daquele jeito ia ser pirata. Por mais que a percepção de todo mundo, inclusive de alguns times que estavam fora da Copa União, era que de fato a Copa União equivalia ao Campeonato Brasileiro. O pessoal do Guarani, por exemplo, ficou fora da Copa União e era vice-campeão em 86, reclamava de não fazer parte da festa. Outras equipes também cansaram de reclamar, outras ameaçaram entrar na justiça para serem incluídas na Copa União, ou seja, os times tinham a clara percepção, como a grande parte da imprensa, a União seria o Campeonato Brasileiro. E era assim que a Copa União era vista, como o Campeonato Brasileiro. E se pegarmos aí, está entre as 3 maiores médias de público da história do Campeonato Brasileiro. O álbum de figurinhas é até hoje o álbum de maior sucesso, com 480 mil exemplares vendidos. Então assim, quem viveu aquela época lembra muito de como aquele campeonato tinha uma marca muito forte. Essa percepção era muito difícil de você arrancar do torcedor. E era muito difícil você tirar dos jogadores que nem tinham uma percepção diferente. Eles tinham a certeza de que eles estavam jogando a primeira divisão e de que aquilo ali era o Campeonato Brasileiro. E vocês lembram ali que eu falei que em algumas temporadas o Brasil sequer mandou representante para a Libertadores, né? Isso aconteceu em 66, em 69 e 70. Portanto, a história de falar, não, mas peraí, quem jogou a Libertadores é porque de fato ganhou o Brasileiro. É mais ou menos, né? Mas voltando à briga, eu pulei alguns pontos para voltar aqui e mostrar que o cruzamento sempre foi um impasse. Sempre. E nunca foi uma questão fechada por ninguém, apesar de ter a assinatura de um representante do Clube dos 13 no regulamento do Campeonato Brasileiro de 87. E o regulamento que dizia o seguinte: o campeão e o vice das taças João Avelange e Roberto Gomes Pedrosa, equivalentes aí aos módulos, disputarão em quadrangular o título de campeão e vice-campeão brasileiro de 1987, ficando da Copa Brasil 87, que era como o campeonato era chamado, e classificados para representar a CBF na Taça Libertadores da América de 1988. E está registrado também que a reunião que teria definido este regulamento e que teria havido na cabeça dos integrantes do Clube dos 13 a traição do Eurico Miranda, essa reunião aconteceu dia 8 de setembro de 87, correto? No dia 9, os dirigentes do Clube dos 13 mantinham a negativa do cruzamento, e isso estava em todos os jornais. O regulamento, quando publicado, sai como se a reunião tivesse acontecido dia 28 de agosto de 87, ou seja, semanas antes da reunião que teria decidido o regulamento. E aí começam as estranhezas. Porque aqui um trecho do livro do André Galindo e do Cássio Zirpoli. Na prática, naquele dia 8 de setembro de 87, a assinatura de Eurico Miranda como representante oficial do Clube dos 13 no acordo, com o presidente da maioria das federações como testemunhas, deu legalidade ao regulamento 3 dias antes da rodada do campeonato. Por quê? A Copa União começou no dia 11 de setembro, uma sexta-feira. O acordo foi o argumento legal que deu ao esporte as vitórias em todas as instâncias jurídicas onde o Brasileirão de 1987 foi discutido. Na prática, o que se dizia é o seguinte: como os times entraram em campo e jogaram, eles estavam aceitando o regulamento, mas é mais ou menos isso. Os clubes entraram em campo no dia 11 sem ter o regulamento publicado. O regulamento só chegaria às mãos dos dirigentes, por exemplo, do Flamengo, no dia 15. Os dirigentes dos clubes pernambucanos, por exemplo, só teriam acesso ao regulamento no dia 14. A prova era tanta de que os clubes não tinham a confiança de que o que tinha sido assinado ou acordado em reunião seria publicado no papel, é que a primeira rodada do módulo amarelo, 6 times não jogaram, por medo de que entrassem em campo com um regulamento que eles discordavam. Enquanto isso, a turma do módulo verde da Copa União estava seguindo o seu próprio regulamento e jogou normalmente na sexta, no sábado, no domingo e seguiu. Essa história de 2 regulamentos, ela de fato aconteceu por quê? Porque lá na frente, na decisão do módulo amarelo entre Guarani e Sport e Guarani, acabou usando o que estava escrito no regulamento da Copa União, acredite, que era para decisão por pênaltis. Inclusive, o que estava escrito acabou gerando uma confusão danada, porque falava em repetir os jogadores até ser possível, e aí todo mundo bateu, depois outros 3 repetiram. No final das contas, a final do módulo amarelo
amarelo ficou empatado em 11-11 nas penalidades, com gente que já tinha repetido cobrança, porque foram 24 cobranças, terminaram 11-11, só que eles resolveram não bater mais. Não, a gente vai parar por aqui e dividir o título. Só que, obviamente, não ia dar para dividir o título, até porque isso não está previsto em lugar nenhum, isso não é possível de acontecer, e aí a partir dali, só 40 dias depois, a CBF iria oficializar o Sport como o campeão do módulo amarelo, isso porque acabou havendo um acordo com o Guarani, para o Guarani ceder, a CBF acabou usando uma decisão administrativa, usando a melhor campanha do Sport ao longo do campeonato para dar o título para o Sport, mas não estava em regulamento isso aí, eles tinham que ter decidido nos pênaltis mesmo, alguém tinha que ter ganho, alguém tinha que ter perdido nos pênaltis, não pode ter empate em pênalti, né? Esse é um dos pontos reclamados até hoje por muita gente que acha que o Flamengo deveria ter brigado mais aí por legalidade, né? Porque ficou claro que houve uma arrumação para alguém sair campeão na história. Lá no módulo verde, o Flamengo é campeão em cima do Internacional. E desde sempre, Inter e Flamengo estavam certos de que não iam fazer o cruzamento. Até porque, quando o regulamento foi publicado e com o que estava escrito, os clubes se sentiram traídos. Não era isso que eles tinham acordado. O acordo não era aceitar o cruzamento para o campeão, era aceitar o cruzamento, no máximo, para o representante na Libertadores. O campeão sairia da Copa União. E isso era importante até para, de fato, oficializar a independência ou o movimento que foi feito e para não enfraquecer tudo o que foi bolado, né? Até porque os acordos financeiros de transmissão eram só para aquilo ali. Daquele produto tinha que sair o campeão brasileiro. Porque não há registro de nenhum dirigente do Clube dos 13 falando sobre a aceitação do cruzamento. O que há, de fato, é a assinatura do Eurico. E aí, para o jurídico, ficou como o Eurico, enquanto representante legal, assinando, queria dizer que todos os outros clubes estavam aceitando. E entra um grande e importante ponto, porque a partir daqui é o seguinte, tinha gente que considerava, porque no dia 11, no mesmo dia 11 em que começou a Copa União, caiu a liminar que tornava nula aquelas resoluções do CND. Como o regulamento estava datado de 28 de agosto, até hoje se sustenta o seguinte, não, em 28 de agosto a liminar estava valendo, então as resoluções do Conselho, elas não estavam valendo. Portanto, no momento em que se assinou, a CBF mesmo aprovou o regulamento, os clubes assinaram e a partir dali, para modificar, teria que ser em conselho arbitral com unanimidade, que obviamente nunca ia acontecer, porque o Sport estava envolvido e tinha outras equipes que discordavam. Então, num conselho arbitral, nunca ia haver unanimidade para modificar o que estava escrito ali, falando do tal cruzamento que apontaria o campeão brasileiro. Só que juridicamente, uma liminar, ela só vale enquanto ela estiver viva. No momento em que caça-se a liminar, o que ela defendia passa a não valer mais, correto? Portanto, no entendimento de muita gente, o que deveria ter acontecido é o seguinte, convocava-se o conselho arbitral não para modificar o regulamento, mas para aprová-lo, porque os clubes nunca tinham aprovado o regulamento. O que tinha acontecido era uma reunião entre federações, entre o representante do Clube dos 13 e CBF, para assinar um documento que já chegou pronto. Pelo menos é essa a versão que se acredita, né? Porque esse documento do dia 20 não se sabe muito de onde surgiu, porque se a reunião foi no dia 8 de setembro, o documento foi feito no dia 8, correto? Mas aí aparece com a data de uma reunião na CBF do dia 28 de agosto. Portanto, leva-se a crer que o documento chegou pronto, discutiram o documento e assinaram o documento. Mas os clubes não aprovaram, nem os clubes que eram contra, nem os clubes que eram a favor. Eles simplesmente viram o regulamento no dia 14 e outros clubes no dia 15 de setembro, já com o campeonato tendo começado no dia 11. E aí, em janeiro, tem um conselho arbitral. E a dúvida é, vai ser um conselho para aprovar um regulamento ou vai ser um conselho para modificar um regulamento? No final das contas, o que acontece? 22 votos contra o cruzamento e 7 votos a favor do regulamento, sendo que o Náutico não mandou o representante e foi representado pelo Luciano Bivar, então vice do Sport. Esses clubes que votaram contra o cruzamento queriam a homologação do Flamengo como campeão e que o campeonato terminasse e acabou e ponto. Outra questão, muita gente que critica a parte jurídica do Flamengo lá atrás aponta o seguinte, o Flamengo deveria ter ido no X da questão ao falar que o campeonato que a CBF organizava estava terminando em 88, que ia contra o Conselho Nacional de Desportos, que falava que o campeonato deveria começar e terminar no mesmo ano. A partir dali, valeria a Copa União, que tinha terminado em dezembro de 87. Só que isso nunca foi levado em consideração. O Flamengo foi negligente, foi talvez soberbo em não olhar para a causa com o devido valor. Só que esqueceram que não é assim em Pernambuco. Então, se a gente estivesse falando
falando de um clube de um outro estado, talvez não tivessem ido até o fim, mas o Sport foi, acreditando naquilo que é certeza que era o certo e de que foi passado sempre para ele, né? Porque a CBF, nesse ponto da legalidade ou do regulamento, esteve do lado do Sport. Enfim, o que aconteceu foi que em 88 a CBF botou o quadrangular para acontecer, o Flamengo e o Inter obviamente não entraram em campo e era unanimidade no Clube dos 13 que não deveria jogar, e Sport e Guarani jogaram entre eles e o Sport terminou como campeão, com um sentimento muito legítimo do seu torcedor. Você não tem como voltar no tempo e tirar do coração de quem estava na Ilha do Retiro aquele sentimento de campeão, e o sentimento que foi criado em todo o Pernambuco ao longo do campeonato era de que aquilo era o Campeonato Brasileiro, que o Sport estava lutando pelo Campeonato Brasileiro e que o conquistou. Como também é legítimo o sentimento do torcedor do Flamengo, porque ninguém apaga as imagens daquele time levantando o troféu, daquele time sendo ovacionado por um Maracanã lotado, e no dia seguinte, jornais do Brasil inteiro falando de um tetracampeonato rubro-negro. E aí veio a briga por Libertadores. Parecia que não ia ter, mas teve. O que aconteceu foi que houve briga para quem ia para a CBF foi levando com a barriga. Primeiro que a CBF não homologava o título do Sport, né? Porque estava no meio de uma briga, e aí a coisa demorou tanto que até a FIFA teve que intervir, falar o seguinte: vocês têm que definir aí quem é o campeão disso aí, porque a gente não vai aceitar ninguém, não para a justiça comum, resolvam isso aí. E aí logo a CBF resolveu colocar o rabo entre as pernas e homologar, oficializar o Sport como o campeão. Obviamente o Flamengo se sentiu prejudicado, entrou na justiça desportiva, e aí vem a única vitória do Flamengo, né, na esfera da justiça desportiva. O Flamengo conseguiu derrubar a liminar que obrigava a CBF a homologar o título do Sport, e aí deixou a disputa em aberto. O Flamengo também já tinha do seu lado uma decisão do CND, falando que era ilegal a nomeação da CBF, tratando o Sport como campeão brasileiro, o Guarani como vice, ou seja, os dois como representantes brasileiros na Libertadores. Só que aí o Sport dá o pulo do gato. O Sport entra com a sua ação na Justiça Federal em Pernambuco. Por quê? Porque ela colocou como réus o Flamengo, o Internacional, a CBF, o CND e a União. E aí, como tinha a União, o CND envolvidos aí, foi para a Justiça Federal, só que em Pernambuco. E o que o Sport solicitava nesse processo? Eram 4 pontos. 1. Que a Justiça declarasse válido o regulamento de 87. Ponto 2. Que diante da validade do regulamento, o Conselho Arbitral só pudesse alterá-lo por unanimidade. Então, o processo estava amarrando tudo. 3. Que sem a unanimidade, a CBF se abstivesse de reconhecer a votação do arbitral, porque a votação do arbitral tinha dado Flamengo, ou seja, para homologar o título do Flamengo. E por último, que a CBF reconhecesse o Sport como legítimo campeão brasileiro de 1987. O Sport foi atendido em todos os pedidos, tanto em 88, depois em 94 e em 99, quando enfim a coisa é dado como transitado e julgado. Aí, um assunto que parecia morto, né, volta à tona em 2010. Até em 92, quando o Flamengo ganha mais um título brasileiro, muita gente chama o Flamengo de pentacampeão, a coisa parecia estar aceita no senso comum. Em 2010, tudo muda. Porque em 2010, a CBF reconhece a unificação dos títulos brasileiros. E aí o Flamengo entra na briga para falar: pera lá, você reconheceu aí o Roberto Gomes Pedrosa, a Taça Brasil, vamos reconhecer a Copa União como Campeonato Brasileiro. E aí em 2011, a CBF reconhece a Copa União como brasileiro e acaba declarando 87 como tendo 2 campeões e 2 vice-campeões. E aí o Sport acaba ajuizando uma ação de cumprimento de sentença contra a CBF. O Flamengo entendia que declarar os 2 campeões não estava infringindo a sentença anterior, porque a sentença falava de reconhecer o Sport como campeão legítimo de 1987, mas não falava em reconhecer como o único campeão. Só que não foi assim que a justiça entendeu, e aí o Ricardo Teixeira teve que de fato voltar atrás da decisão, cancelar o que ele tinha escrito e voltar o título apenas para o Sport. E isso é bom explicar, porque o que a justiça diz é que a CBF é obrigada a reconhecer o Sport como o campeão. Teve uma polêmica recente com a Adidas, né, que acabou falando do Flamengo como o campeão de 87, enfim, mas a sentença judicial é específica para a CBF, não é para os outros. Por isso que, de direito, o campeão brasileiro de 87 é o Sport. E aí você precisa dar pesos e tentar entender qual o campeonato que representava mais ou que significava mais, porque se no regulamento eles eram juntos, na prática eles eram completamente separados, inclusive transmitidos por emissoras diferentes. Hoje, se você procurar sobre a média de público do campeonato de 87, considera-se só a Copa União, base
basicamente. Portanto, você não tem como ignorar a Copa União. E aí, não dá para mexer na questão jurídica do esporte, que fez tudo o que lhe cabia. Mas na representatividade, no significado, não dá para ignorar o Flamengo como campeão brasileiro de 87. Porque se você colocar pesos na balança, o módulo onde tinha o Flamengo, ele significava e representava muito mais. E foi consumido o tempo inteiro pela maioria das pessoas como o Campeonato Brasileiro. Portanto, sim, o Flamengo é campeão brasileiro de 87. Então é isso, o mais longo Polêmicas Vazias da história, falando sobre a mais longa polêmica do futebol brasileiro, mas um campeonato importantíssimo para mudanças, para rupturas, para valorização, por exemplo, de marca, para negociações com TV, para toda essa discussão que de fato nos enriquece, porque quando a gente mergulha nesse assunto, a gente volta melhor. Por mais que você discorde ou concorde, o importante é você entender o que aconteceu e tentar interpretar o que aconteceu. É isso. Gostou deste vídeo? Então curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal para mais vídeos como este.